Uma vez a leitura da palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, dos versos 15 ao 23. E diz assim a palavra do Senhor: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Amém, queridos? Olha, o tema dessa noite da meditação que o Senhor quer nos falar é o seguinte: é que nós, filhos de Deus, cristãos, nós precisamos crescer na graça e no poder de Deus. Amém? Você pode repetir isso? Crescendo na graça e no poder de Deus. Olha, o texto que está diante de nós, que foi lido por 2 vezes, é uma síntese perfeita das características que Paulo fala aqui de uma igreja verdadeira. Paulo começa esse versículo ouvindo a respeito da fé que o Senhor tem e do amor que esses cristãos têm a todos os santos. E Paulo está falando aqui do desenvolvimento da salvação. Nós entendemos, queridos, no dia que nós nascemos de novo, que fomos regenerados, que fomos libertos do pecado, naquele momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a obra da redenção não ficou ali não, parada não é verdade? Tem pessoas que acham naquele momento que aceita aquela mensagem, a mensagem eficaz do Evangelho da salvação, que nasce de novo, que recebe o Espírito Santo, que ali já parou. A salvação já está de bom tamanho, eu não preciso fazer mais nada. Mas Paulo aqui vem nos mostrar, querido, nessa noite, nesse crescimento da graça do Senhor e no poder de Deus, que nós precisamos desenvolver essa salvação, desenvolver esse processo que na teologia se chama santificação. É isso que Paulo está falando dos santos, dos separados, dos que estão sendo santificados pelo poder de Deus. Paulo está falando aqui de desenvolver a salvação em nossos corações. E tinha chegado ao ouvido do velho apóstolo Paulo que a fé em Cristo de seus leitores, o amor que esses cristãos lá de Efésios tinham com aquele povo consagrado de Deus, eles amavam os irmãos, eles amavam os crentes ali da igreja de Efésios. Foi isso que Paulo escutou, ele ouviu essa mensagem da fé que eles tinham em Cristo e do amor pelos santos. O verso 15 deixa isso claro aos nossos corações nessa noite. Olha, e Paulo nos mostra nessa noite, para a minha vida, para a sua vida, há 2 coisas que caracterizam toda a igreja verdadeira. Você quer saber nessa noite se a sua igreja, se essa igreja, a paróquia da reconciliação, aqui a igreja episcopal, ela é uma igreja verdadeira?
vai apresentar às pessoas a fidelidade em Cristo dos irmãos e o amor de uns pelos outros. É isso que Paulo está dizendo. Quer saber nessa noite? Olha, a minha fé, a minha crença é verdadeira, o meu evangelho é verdadeiro, então deve caracterizar por essas duas coisas: a fidelidade que você tem a Cristo e o amor que você ama os irmãos. Olha, queridos, o cristão verdadeiro, ele ama a Cristo, mas ele ama também os seus semelhantes. Ele ama as pessoas, ele se preocupa com as pessoas. E que dias temos vivido, que dias difíceis, que o amor esfriou, que as pessoas, cada uma pensam em si. As pessoas hoje em dia estão pensando cada vez mais nelas próprias. Não é verdade? Comentando com Priscila ontem, às vezes eu fico com medo de deixar a Luana brincar na rua, de estar na casa de alguém que a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não confia mais nas pessoas. E essa palavra veio ao meu coração, da gente amar as pessoas, da gente cuidar das pessoas, da gente ser luz no meio das trevas como igreja, da gente fazer a diferença como igreja, da gente fazer a diferença como povo de Deus. Precisamos amar mais, precisamos cuidar das pessoas, precisamos nessa noite levantar um clamor da fé verdadeira em Cristo, mas também de amar o nosso próximo. E foi isso que Jesus nos ensinou, de amar até os nossos inimigos. Não é amar os nossos, que hoje, nos dias de hoje, está difícil a gente amar os nossos amigos, parentes, pessoas queridas nossas. O verdadeiro cristão, ele sabe que não pode mostrar o seu amor a Cristo, não é verdade? De outra maneira, que não seja amando os seus semelhantes. As pessoas dizem, eu amo Jesus, não é verdade? Eu amo o Deus Todo-Poderoso, mas as suas atitudes de amor são totalmente diferentes daquilo que a boca fala. E a gente entende que a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas muitas vezes não há uma ligação do seu coração para a sua boca. As suas atitudes mostram coisas diferentes do seu falar, do seu caminhar, do seu testemunho de vida. A igreja nessa noite precisa de um clamor, precisa se caracterizar por um duplo amor. Amor a Cristo e amor aos homens, amor às pessoas. Temos vivido dias de desprezo pelo ímpio, desprezo pelo gentio, aquele que não é crente, aquele que não faz parte de uma denominação, aquele que não é um crente, não é verdade? Um cristão, os liberais. Desprezamos também aquelas pessoas que possuem uma teologia diferente da nossa ideologia, do nosso pensamento. Nós desprezamos o católico romano, não é verdade? Desprezamos a nossa igreja. Existe muito preconceito com a nossa igreja por conta das vestes, por conta da liturgia. Somos desprezados também. Desprezamos o protestante também que pensa diferente de nós. A fala de muitos cristãos, queridos, hoje em dia é uma atitude condenatória, de mandar as pessoas para o inferno, de dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. As pessoas têm sido juiz. As pessoas têm sido juiz. As pessoas têm dado sentença às pessoas. E quando eu vejo aquele ladrão no último dia, naquela cruz, foi salvo por Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É aquele Jesus que eu quero acreditar todos os dias que venho aqui pregar. O Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que tem misericórdia do ser humano, que veio, que foi enviado pelo seu Pai para morrer por todos nós, pelos nossos pecados, e nos dar vida, e nos trazer salvação. É aquele Jesus misericordioso que eu quero acreditar, que eu quero crer, que eu quero ter a fé todos os dias da minha vida. Eu não quero ser juiz da vida de ninguém, eu não quero condenar ninguém, mas nós precisamos nessa noite desse amor. Nós deveríamos lembrar sempre e em cada momento da nossa vida é que o amor de Cristo e o amor ao nosso próximo
eles não podem existir separadamente, queridos. Amém? O amor não pode existir separadamente. A nossa triste realidade é que nós temos uma religião, sabe? Muitas pessoas têm uma religião suficiente para odiar as pessoas. Você já viu isso? As pessoas têm uma religião suficiente para odiar o irmão, falar mal do irmão, criticar o irmão. Eles têm religião suficiente para isso. Mas não têm a mesma religião suficiente para amar os irmãos. Eles não têm essa religião suficiente para amar uns aos outros, transbordar de amor na vida das pessoas. E nessa passagem, a intercessão, que aqui é uma oração de Paulo na sua Bíblia, no tema dela deve estar assim, a intercessão de Paulo, ou a oração de Paulo, não está assim no verso 15. E nessa passagem, nessa oração, nessa intercessão de Paulo, Paulo vê uma igreja que ama, amém? Que Cristo nessa noite também veja em nossos corações, nessa paróquia, uma igreja que ama, uma igreja que cresce na graça e no poder de Deus. Paulo está vendo isso na igreja de Efésios. A oração de Paulo, ele vê uma igreja em crescimento, que cresce no poder, na graça, no amor. E Paulo nos ensina algumas lições nessa noite, nesse crescendo na graça que precisamos nessa noite no poder de Deus. A primeira coisa que Paulo nos mostra que precisamos nessa noite é de um espírito de sabedoria. Veja o que diz o verso 17, olha, eu vou pedir a Deus, eu vou interceder por vocês, eu vou orar a vocês, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês um espírito de sabedoria. Amém? Você quer um espírito de sabedoria nessa noite? Amém? Sabedoria é conhecimento das coisas mais preciosas. Você sabia disso? E eu vou mais. Sabedoria é o conhecimento das coisas profundas de Deus. É a gente conhecer a profundidade de Deus. E Paulo está rogando que a igreja, ela possa, nessa noite, como ele disse aqui, a igreja de Efésios, aprofundar cada vez mais no conhecimento das verdades eternas. E onde é que eu vou ver, pastor, isso? Onde é que eu vou encontrar essa profundidade de Deus? Aonde eu vou descobrir essa profundidade? É o conhecimento iluminado por Deus. É o conhecimento iluminado por Deus através de quem? Através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele que vai nos mostrar esse conhecimento de verdades eternas, iluminadas ao nosso coração. A mente natural, queridos, ela não vai conseguir discernir coisas espirituais. Você com a sua mente. Olha, o homem ele pode tentar, por mais que ele tente, por mais que ele busque, com o seu próprio entendimento, ele não vai conseguir sair do lugar. Com sua mente natural, ele não vai conseguir sair, porque nós entendemos que a mente natural ela não consegue discernir as coisas espirituais. E Paulo fala, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Veja lá no momento em que Geazi estava lá com o profeta, a oração do profeta foi simples: abre os olhos desse homem para ver. E quando ele olha, está um exército espiritual, mas os olhos da carne daquele homem não conseguiram enxergar uma visão espiritual das coisas. Assim é a nossa vida também. Não conseguimos, precisamos dos olhos espirituais, nós precisamos buscar a sabedoria do alto, a iluminação do Espírito Santo de Deus, para podermos olhar as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais. Não podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos humanizar tudo, racionalizar tudo. Precisamos ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, queridos, só o Espírito Santo quem nos dá. Amém? Só o Espírito de Deus que nos dá.
Só o Espírito Santo nessa noite vai dar a você a vida como Deus a vê. É nessa noite o Espírito Santo que vai ver, que vamos ver a vida como Deus a vê. E há um engano nas pessoas de achar que sabedoria é um sinônimo de conhecimento. Sabedoria não é um sinônimo de conhecimento. Sabedoria, há muitas pessoas que têm conhecimento, mas são tolas. Não é verdade? Quantas pessoas que têm conhecimento, que estudam, e nada contra. Claro, precisamos de estudo, quanto mais, melhor para a nossa vida. Mas quantas pessoas têm muito conhecimento, mas são pessoas tolas? A sabedoria, entenda isso nessa noite. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. É você conhecer, e principalmente na obra, na vida consagrada ao Senhor. É você ter o conhecimento e você usar de forma sábia o que você aprendeu. Por isso que tem muitas pessoas tolas no reino de Deus. Porque conhecem, estudam a palavra do Senhor, mas não colocam em prática. O que essa Bíblia precisa, o que a palavra de Deus precisa, o que você precisa nessa noite, se você quer receber essa sabedoria do alto. A primeira coisa é a iluminação do Espírito Santo, é você pedir ao Espírito Santo, é você clamar ao Espírito Santo essa sabedoria. Mas você precisa ter esse conhecimento e colocar em prática. Isso é sabedoria. É o uso correto do conhecimento, o que você aprende. E nós precisamos de sabedoria. Porque essa sabedoria, quando colocamos em prática o conhecimento do Senhor, nós começamos a olhar para a vida com os olhos de Deus. Nós começamos a aprender. Nós começamos a enxergar a humildade do Filho de Deus. Nós começamos a enxergar o poder do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a enxergar o que Deus quer para a nossa vida. A nossa vida começa a mudar. Abre-se uma porta espiritual na nossa vida e tudo se transforma. E tudo se faz novo todos os dias, em todos os momentos e em todas as circunstâncias da sua vida. E Deus começa a agir. Deus começa a mudar o nosso ser, o nosso interior, a nossa vida. O que parecia tristeza, o que tinha lágrimas, o que era desespero, começa a mudar. É essa sabedoria, é isso que o apóstolo Paulo está falando, desse conhecimento, de colocarmos em prática. E é só o Espírito de Deus nessa noite. Entenda isso, que pode abrir as cortinas da nossa alma, para que entendamos a riqueza de Deus, as riquezas que o Senhor quer para nossas vidas. E Paulo ora também por uma revelação e um conhecimento mais pleno de Deus. Não é verdade? No verso 17, e que conceda o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Olha, tem muitas pessoas que conhecem a respeito de Deus. Tem muitas pessoas que já ouviram falar do Senhor, até mesmo a leitura na palavra. Mas é bem diferente de conhecer a Deus, de ter intimidade, de ter relacionamento, de ter experiências com o Senhor. E eu não me canso de falar, de perguntar a você nessa noite, qual foi a sua última experiência com o Senhor? De você chegar nessa noite e dizer, olha pastor, essa semana eu tive uma experiência com o Senhor. Agora mesmo, antes de eu vir para assistir essa live, eu vim aqui para a igreja, eu tive uma experiência com o Senhor. Qual foi a última vez? Paulo está falando disso, de um crescimento, queridos, de crescer nessa noite, na graça e no poder de Deus. Qual foi a última experiência? Você só ouviu falar da experiência, olha, a irmãzinha tal teve uma experiência tremenda com o Senhor. E eu pergunto a você, você vai querer viver a sua vida assim? Vivendo a experiência do outro? E muitas vezes frustrado, porque não tem também aquela experiência e fica, meu Deus, não aparece. Não acontece na minha vida, só acontece, na vida de fulaninho. O que é que está acontecendo, Senhor? É o que precisamos nessa noite, é do Espírito Santo, é de humildade, é de se colocar diante do Senhor,
pedindo a Deus que Deus faça algo maravilhoso, tremendo na sua vida. É o crescimento cristão no conhecimento e na graça. E isso é essencial para a nossa vida. Sabe, você que me vê, você que é profissional, você que tem alguma faculdade, né? Você sabe que você não pode parar de estudar na faculdade, não é verdade? Eu mesmo agora estou fazendo mais um curso. E quando terminar esse, vou fazer outro, e vou fazer outro, e não vou parar. E qualquer profissional precisa, um médico, um advogado, qualquer área, um enfermeiro, pediatra, qualquer um precisa estudar, precisa continuar estudando. E os profissionais, eles sabem que não concluiu a sua aprendizagem ali na sala de aula da universidade. Eles sabem que toda semana, que todo dia, que toda hora, eles precisam se capacitar. Cada profissional sabe que todo dia ou toda semana no mercado chega algo novo, que ele precisa estudar, que ele precisa se capacitar. E eu pergunto a você, por que também na vida cristã a gente não precisa se capacitar? Por que na vida cristã também não precisamos desse sopro do Espírito Santo em nossa vida, desse relacionamento mais íntimo com o Senhor? Por que também não buscar dia a dia o Senhor? Por que não prosseguimos em aumentar a nossa fé, de buscar ao Senhor, de nos capacitar na sua palavra? Por quê? Porque queremos ficar para trás na vida cristã. É a última coisa da nossa vida que colocamos como essencial para a nossa vida. Tudo é essencial na nossa vida, menos o que diz respeito à vida cristã, à vida com Cristo. Precisamos priorizar a obra do Senhor. Precisamos priorizar aquilo que é do Senhor. Amém? Você precisa cuidar. Você precisa cuidar. Você precisa se capacitar. Você precisa melhorar na obra do Senhor, com o Senhor. A vida cristã, queridos, ela se descreve no esforço. Como você, na sua vida profissional, também na vida cristã de cada dia, dar o melhor a Deus. Você precisa nessa noite, dessa busca, de querer se capacitar para fazer o melhor na obra de Deus. Você precisa disso, desse conhecimento mais pleno de Deus, de conhecer cada vez mais o Senhor. Paulo também ora por uma nova compreensão da esperança cristã. O verso 18 ele diz assim: olha, eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Olha, a época em que nós vivemos hoje, ela se caracteriza como uma época de desespero. As pessoas vivem desesperadas, as pessoas vivem transtornadas, as pessoas vivem preocupadas, as pessoas vivem tristes. E Paulo ora aqui para que a igreja venha a conhecer, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Você venha a conhecer e experimentar essa gloriosa esperança no Senhor. Amém? Sabe o que nós precisamos nesse mundo de desespero? Sabe o que você precisa nesse mundão aí, que você só vê coisa ruim, que você só vê desespero, que você só vê tristeza, angústia? Você precisa experimentar o que Deus tem para a sua vida. Amém? Paulo está falando de uma esperança gloriosa, que nós já temos. Eu vou morar no céu. Eu não canso de dizer isso aqui. Eu vou morar. Você vai morar no céu? As caras que estão aqui não estão com cara de que vão morar no céu, não. Não tem alegria, não, viu? Tem? Amém, queridos? Eu vou morar no céu. Paulo está falando disso. Olha, Paulo está falando para nós nessa noite é que precisamos experimentar essa gloriosa esperança já aqui nesse lugar, aqui onde você está nessa noite, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Paulo está falando de você experimentar essa gloriosa esperança.
Olha o que Deus quer de você nessa noite. Receba essa palavra em nome de Jesus. O que Deus quer é que você possa usufruir toda riqueza espiritual para a sua vida. Amém? Não queira riqueza não, dinheiro, queira riqueza espiritual. Deseja uma riqueza espiritual. O que Paulo está nos convidando nesse verso 8 é para a gente experimentar a riqueza espiritual. Mas pessoas têm vivido uma vida pobre espiritual. Sabia disso? Pessoas têm vivido uma pobreza espiritual. É isso que que nós temos visto nas igrejas. É uma pobreza espiritual. As pessoas não buscam mais de Deus. As pessoas não querem experimentar do Senhor. As pessoas têm medo de se envolver na obra do Senhor. As pessoas têm medo de se envolver com o Senhor. E elas vivem uma pobreza espiritual. E o que Deus quer para mim, para a sua vida nessa noite? Essa palavra também é para mim, viu? Primeiro o sermão fala ao meu coração. E depois ele fala ao coração da igreja. É de uma riqueza espiritual, amém? Tome posse. Pega essa palavra nessa noite, eu quero. Não eu quero, pastor, não, eu quero, Senhor, essa riqueza espiritual nessa noite. Eu preciso ser rico espiritualmente. Eu quero, Senhor. Entenda. Deus chamou você para alguma coisa, amém? Você crê nisso? Hã? Olha, quem gosta dessa frase é Priscila. Diz que todo mundo nasce com um propósito. Ela fala isso direto para mim. Eu creio nisso. Deus chamou você para alguma coisa nessa noite, amém? Deus não chama ninguém para ficar sentado no banco da igreja ano após ano, não. Deus chamou você. E olha, não foi o pastor, não foi a igreja, é Deus. Aprendi isso no seminário e o professor dizia uma coisa interessante. Olha, Deus não dá psil, viu? Deus chama pelo nome. Amém? Deus não dá psil. Deus nos chama pelo nome. Deus tem alguma coisa, Deus tem algo para a sua vida, na obra dEle. Mas a pergunta nessa noite para você é: você sabe o que é que Deus tem para a sua vida? Você tem buscado isso do Senhor? É isso que eu estou falando, é experimentar essas riquezas espirituais. Muitas vezes nós temos nos preocupado com a nossa vida secular, com o nosso trabalho, com a nossa casa, com a nossa família, com as pessoas queridas. Claro, não tem nada de errado nisso, temos mesmo, mas não paramos para meditar. É isso que Paulo está nos chamando com esse espírito de sabedoria, para a gente parar para pensar um pouco nessas riquezas, no que Deus tem guardado para a nossa vida, para a gente desfrutar o melhor de Deus nessa terra, dessa bênção para a nossa vida. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Mas Deus também nos chamou para sermos de Jesus, amém? Você é de Cristo nessa noite? Amém? Eu sou de Jesus. Tem uma música, não era que dizia isso? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, amém? Deus nos chamou para sermos de Jesus. Deus também nos chamou para a liberdade, queridos. Tenha liberdade nessa noite. Não seja mais escravo de nada, do pecado. Lá em Romanos vai dizer isso. Nós fomos libertos do pecado. Nós somos livres. Nós merecemos a paz. E é por isso que Paulo aqui está dizendo que somos a herança de Deus. Compreenda nessa noite quão você é precioso para Deus. Amém? Você já mediu isso? Quão você é precioso para Deus, que você é a igreja, que Deus comprou com o sangue de seu amado Filho. Você é precioso aos olhos de Deus, você é um filho amado, que Deus ama, que enviou o seu único Filho para nos salvar. Veja que amor! Aquele amor de João 3,16, de tal maneira Deus amou o mundo. A gente não sabe explicar aquilo. Teólogos tentam explicar, pastores tentam explicar aquele amor, mas não conseguimos entender. De dar o seu Filho amado na vida de muitos pecadores, de marginais, de prostitutas, das pessoas marginalizadas nesse mundo. A gente olha, Deus morreu por todos eles.
Deus morreu por mim e por você, por isso que eu estou dizendo nessa noite, você é precioso aos olhos de Deus, amém? Somos a igreja. Não caia nessa noite que o mundo está falando aí, para mim e para você. Que todos os lados, os ecos pessimistas, está por todos os lados. Pessoas se levantam para falar coisas pessimistas todos os dias, em todos os momentos, que tudo vai dar errado, que nada presta, não é assim a vida? A semana todinha escutamos isso. Mas jamais foi tão necessária uma mensagem como essa nessa noite. Que você tenha a esperança cristã, amém? Que você tenha a esperança cristã. Se a mensagem cristã ela for verdadeira, e se seu Deus for como Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos, então saiba disso nessa noite. Diga a esses pessimistas que se levantam todos os dias para falar algo para você, diga, sabe o quê? O mundo não está caminhando para o fim, para a dissolução, mas ele está caminhando para a consumação, amém? Que Jesus vai voltar, que nós vamos morar no céu, que nós vamos ter um corpo glorificado. Creia nisso, essa é a sua palavra na sua boca, e você como filho precisa falar, as pessoas precisam ouvir esse evangelho, as pessoas precisam ouvir que há uma chance, que o mundo não está indo para o caos, não, que Deus não perdeu o controle do mundo. Às vezes pessoas se levantam para dizer até isso, questionando a soberania de Deus. O mundo não está indo para um caos, mas ele está indo para a glória, para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, os seus filhos amados, amém? Isso precisa ser pregado, e Deus espera levantar pessoas, levantar a minha vida, a sua vida, para falar isso. Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus transforma a vida de qualquer um. E por último, Paulo está rogando por uma nova compreensão do poder de Deus. Ele diz no verso 19: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Olha onde Deus exerceu o poder. O verso 20, ele diz assim, olha, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Sobre o domínio e de todo nome que possa mencionar, e não só no presente século, mas também no vindouro. Para Paulo, ele diz à igreja de Efésios, que a prova suprema do poder de Deus era a ressurreição de Cristo. Foi a ressurreição de Cristo. Amém? Existe poder maior de trazer a vida, o Filho amado, para mostrar nessa noite, para mim e para você, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. Olha, esses grandes homens aí, eu sei lá quem é que pode ser, ou que você admire, quem é que, você, sei lá, alguma pessoa desses grandãos aí, quem poderia lembrar aqui agora, todos eles estão no túmulo mortos. E Jesus é o único que vive para todo sempre. Amém? Jesus é o único que vive. Buda, Maomé, não é verdade? Todos esses nós temos o túmulo, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a grande notícia, essa é a boa nova do Evangelho, que Jesus Cristo ressuscitou. E há um poder maior, que Ele vai voltar, Ele vai vir em glória para buscar a sua igreja, amém? É esse poder. E o que vemos é que quando o pecado ele tinha feito ali tudo o que estava em seu poder para acabar com a raça humana, na verdade através da vida de Adão e Eva, quando ele tentou destruir Cristo em todos os momentos de tentações e lutas através de Jesus, querendo impedir que o Filho amado cumprisse o seu propósito, que era morrer e ressuscitar naquela cruz. Quando o homem chegou ao limite, da sua atividade humana, através da lei, através dos sacrifícios, que não foi possível o homem vencer o pecado.
Em todo o Antigo Testamento, o homem, através dos sacrifícios, através de todas as coisas, tentou eliminar o pecado e não conseguiu. Mas aí vem o nosso Salvador, Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus foi a prova que o poder de Deus é mais forte que o pecado do homem. Amém? Olha, a ressurreição de Cristo é mais forte do que o seu pecado nessa noite. Amém? É mais forte do que a luta que você está passando. É isso que Paulo está dizendo, que o poder de Deus é mais forte que você, é mais forte da sua luta, do seu pecado, da sua tribulação. Paulo está dizendo nessa noite, o poder que ressuscitou Cristo, o poder da cruz que tirou Cristo daquele sepulcro, de tudo ali, é maior nessa noite, é mais forte. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Olha, e não há propósito humano que pode ser detido pelo poder de Deus. Nenhuma ação humana, nada vai conseguir impedir. E esse poder está sobre nós. No livro de Atos vai dizer, lá em Atos 1:8, que esse poder, que poder é esse, pastor? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? É esse poder. Mas você crê que esse poder está sobre a sua vida hoje? Sobre não. Habita em você o poder do Espírito Santo. Amém? Tome posse. Creia nessa noite que esse poder está na sua vida. Habita em você. Quando você busca de todo o coração esse poder, você pode vencer. Você pode arrastar com a sua força, com a força do poder do Espírito, os obstáculos que encontram em seu caminho, que se encontram no seu caminho. E é por isso, nesse mundo que parece caótico, nesse mundo que parece, como falei aqui anteriormente, que o fim parece ser negro, não vemos saída. Você precisa manter o controle de tudo. Com esse poder, amém? Você precisa fazer a diferença. É essa palavra. Quando você estiver angustiado, quando você estiver assim, olha, preocupado, veja Atos 1:8, essa promessa de Deus, que já foi cumprida. Desse poder que você pode, no poder do Espírito Santo. Com as suas forças, você não vai sair do lugar, viu? Com as suas forças, você não vai sair do lugar. Você não vai dar nenhum passo à frente. Mas é esse poder, é o poder do Espírito Santo, que vai controlar a sua vida. E Paulo termina falando da conquista em Cristo Jesus. E ele diz, olha, acima, no verso 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Nos dias de Paulo, como os dias de hoje, os homens também naquela época, eles criam nos demônios, eles criam em anjos, eles criam ali nos astros, no horóscopo do dia, na astrologia, na axiologia, eles criam em tudo. É os dias de hoje, mas as pessoas não querem crer num Deus Todo-Poderoso. Nessa verdade que Paulo nos ensina nessa noite, a palavra de Deus nos ensina que é aquele que tem poder sobre as nossas vidas. E o que Paulo vem nos dizer é que não há nada nos céus e na terra que Jesus Cristo não seja maior. Amém? É essa verdade que você precisa nessa noite. Jesus Cristo é maior. Os versos 21 a 23 está dizendo para mim, para a sua vida nessa noite, que Jesus Cristo é maior. Amém? Você pode repetir isso? Jesus Cristo é maior. Ah, pastor, eu estou com tal problema. Olha, eu estou com tal dificuldade, está acontecendo isso. Jesus Cristo é maior. Amém? Essa é a mensagem que Paulo quer nos dizer nessa noite. Que Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é maior. E a igreja é a plenitude de Cristo. Por isso, a igreja tem que ser cheia de seus dons.
A igreja tem que manifestar os dons. A igreja que não manifesta os dons de Cristo, ela está doente. A igreja que a gente não vê os dons de Cristo, essa igreja está enferma, essa igreja está doente. A igreja precisa manifestar os dons do Espírito, os frutos do Espírito, a graça, o poder de Deus. A igreja precisa manifestar isso, porque esse poder está sobre as nossas vidas, não está sobre nós não, habita em nós, como diz Atos 1:8. A igreja é ação, é o seu corpo em ação aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo em ação. Eu e você, nós somos o corpo. Paulo está dizendo que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E eu finalizo esse sermão perguntando a você, à luz do que Paulo pediu aqui, à luz do que Paulo orou aos Efésios, eu faço algumas perguntas para você meditar essa semana. Como você avalia a sua vida espiritual hoje? Como você faz uma avaliação da sua vida espiritual? Como você reflete hoje a sua vida espiritual? A outra pergunta, você tem usufruído as riquezas que Cristo tem para a sua vida? Você tem usufruído as riquezas que tem em Cristo? Você tem usufruído verdadeiramente essa riqueza espiritual que falamos aqui? Ou você tem vivido de migalhas, de pobreza espiritual? Você tem usufruído essas riquezas? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você tem buscado o Senhor intimamente? Você tem buscado em conhecer mais a Deus? Você tem fome de Deus? Você compreende, queridos, a esperança do seu chamado, como Paulo está dizendo aqui? De onde Deus o chamou? E para que Deus o chamou você? E para onde Deus o chamou? Você tem esses questionamentos em sua mente nessa noite? Você compreende essa esperança? De onde Deus me chamou, da onde Deus me tirou? A convicção, da onde Deus me tirou? Olha, eu não era nada, não tinha razões para viver, para o que Deus me chamou, para onde Deus me chamou. Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição em sua vida? Esse poder de Atos 1:8, o poder do Espírito Santo, você tem experimentado isso? Se não, queridos, essa é a noite que Deus quer falar com você. Deus quer tudo isso para a sua vida nessa noite, amém? Mas o que você precisa é ter fé. O que você precisa é crer. Você precisa crer no Senhor. Você precisa entender que você tem muito. Você tem muita riqueza espiritual. Que você precisa de um relacionamento íntimo. Que você precisa conhecer mais de Deus. Que você precisa ter fome de Deus. Que você tem que entender o seu chamado. Que você compreende quão valioso você é para Deus. Amém? É isso que o texto nos fala nessa noite. A oração que Paulo faz aqui para a igreja em Efésios é que os homens eles cheguem a experimentar a grandeza do Senhor. Amém? Que você nessa noite também chegue a experimentar a grandeza do Senhor e Salvador da sua vida. Experimente. Peça nessa noite, só essa oração. Eu quero experimentar, Senhor, a grandeza do Teu poder. Eu quero experimentar, Senhor, o que Tu tem para a minha vida. O que Tu me concedeu, Senhor. Seja essa a sua oração nessa noite. Que Deus fale ao seu coração nessa noite. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Louvemos ao Senhor.